Você sabia que aquele zumbido que não te deixa dormir e parece não ter cura pode não ser um problema do seu ouvido? Explicador tá no ar, pode acreditar, DTM sem mistério, faz como... Parece loucura, né? Mas a ciência descobriu que a forma como a sua mandíbula se relaciona com a sua maxila pode estar sabotando a sua audição. E hoje eu vou conversar com você de uma conexão que vem de lá da época dos dinossauros e explica por que algumas vezes tratar esse relacionamento entre mandíbula e maxila pode ser exatamente o botão que desliga esse zumbido. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te falar por que é importante você investigar se sofre com isso que a gente está conversando. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Explicador. Primeiro eu quero deixar bem claro que o zumbido ele é algo multifatorial, então esse vídeo não tem a pretensão de gerar uma discussão sobre causa e efeito de um único fator, de uma única condição. A ideia é exatamente o contrário disso. Depois de mais de 25 anos atendendo pacientes de dor orofacial e DTM e alguns com zumbido, eu estou cada vez mais convencido de que o papel do cirurgião dentista dentro dessa equipe multifatorial que atende esses pacientes é o de reduzir a importância dos fatores que estão relacionados com a nossa profissão. Aí que reside a importância do profissional de odontologia dentro dessa equipe. E aí é óbvio, se nós estamos tratando de um problema multifatorial, essa guerra para encontrar uma única causa que venha a justificar o porquê das DTMs, o porquê dos zumbidos, é uma guerra inglória, e, portanto, ela só traz prejuízos, tanto para o paciente quanto para você, que é clínico. Então, vamos deixar essa discussão de lado agora. Esse papel é dos cientistas e eles estão fazendo bem. Meu papel como clínico e como professor de futuros clínicos é oferecer exatamente a vocês condições para poder diagnosticar, melhor tratar seus pacientes e levar principalmente para eles qualidade de vida. Com isso bem claro, vamos falar um pouco sobre zumbido. Eu já vi muitos pacientes peregrinarem por vários médicos, desde neurologistas, psiquiatras, realizando uma série de exames, às vezes até exames bastante complexos, e recebo bastante paciente de otorrinolaringologistas, às vezes com dores no ouvido, sem uma explicação otológica que justifique, e às vezes pacientes com zumbido. E isso acaba acontecendo porque, em muitos casos, a origem do zumbido é o que nós chamamos de somato sensorial. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Quando nós falamos em somato sensorial, nós estamos falando de uma complexa rede dentro do sistema nervoso central que é responsável por perceber todas as sensações do corpo. E aí nós estamos falando de tato, pressão, dor, de uma maneira geral, a propriocepção, que é a capacidade de perceber a posição e o movimento das partes do corpo. Ou seja, esse problema pode ter uma relação com o sistema mastigatório, com o sistema estomatognático, que nós estamos querendo falar dos músculos da face, dos músculos da mastigação, dos músculos de pescoço. Os estudos mostram que pessoas com disfunção temporomandibular, a famosa DTM, elas têm um risco 3,22 vezes maior de desenvolver o tal zumbido. Mas como a boca afeta o ouvido? Essa resposta pode estar na evolução humana. Deixa claro, tira atenção, explicador. A ciência nos mostra algo fascinante. A audição moderna, ela evolui da antiga articulação que movimentava a boca dos répteis, ou seja, a nossa audição foi feita aí de peças de reposição da evolução dos répteis. Essa articulação que permitia a eles abrir e fechar a boca era feita entre dois ossos, o osso quadrado e o osso articular. Conforme os mamíferos foram evoluindo, nós necessitávamos de uma mordida um pouco mais forte e aí nós desenvolvemos a articulação temporomandibular entre o osso temporal e a mandíbula.
Mas a natureza ela não desperdiça nada, como a gente já sabe. Então esses ossos, eles diminuíram e foram parar lá dentro do ouvido, constituindo então o martelo e a bigorna. Então, de uma maneira bem simplória da gente falar, se a gente hoje consegue escutar, é graças à mandíbula dos nossos ancestrais. Mas onde que está o pulo do gato? Quando esses ossos eles vão para dentro do ouvido, eles trazem com eles um músculo que realiza a movimentação desses ossinhos, que é o músculo tensor do tímpano. E esse músculo, claro, traz com ele a inervação que era responsável pela movimentação dele, né? E continua agora sendo. E quem que é esse nervo? É o famoso trigêmeo que tira o sono aí de muitos alunos, né? No primeiro ano, no curso de anatomia, na faculdade de odontologia. E por que isso daí acontece? Porque todas essas estruturas, esses dois ossículos, o músculo tensor do tímpano e o nervo trigêmeo, eles têm origem no primeiro arco bucofaringeu. E aqui é que vai estar a explicação dessa dinâmica em relação ao zumbido e os músculos mastigatórios. Como os seus músculos da mastigação, masséter, temporal, compartilham a mesma inervação motora do músculo tensor do tímpano, quando ocorre uma hiperexcitabilidade dessa musculatura, quando ocorre uma alteração na forma dessa musculatura mastigatória trabalhar, pode ser que a gente também afete, né, hipersensibilize, hiperexcite esse nervo trigêmeo e também afete a contração do músculo tensor do tímpano, que vai tensionar o tímpano, gerando aquela sensação de ouvido tampado, gerando aquela sensação de pressão no ouvido, ou então o bendito do zumbido. Com isso, esse zumbido não é então um problema de audição, mas sim um problema na mecânica, na biomecânica dos músculos mastigatórios. Na clínica, o rádio ele vai além. Aqui é que entra o papel da mordida, e se você é um dentista, o papel da oclusão. Lembrando que quando eu falo em oclusão, eu não estou falando de relacionamento dentário apenas, né? Isso é muito pequeno para a gente definir oclusão. Eu estou falando da relação dinâmica entre todos os componentes do sistema estomatognático, principalmente mandíbula e maxila, né? Através do sistema neuromuscular. E você pode saber um pouquinho mais sobre isso em um dos nossos livros. Existe uma diferença entre a posição da articulação temporomandibular, a posição fisiológica, né, que nós chamamos de relação cêntrica, e o local onde os dentes de fato eles se encaixam, que é o que nós chamamos de máxima intercuspidação habitual. E essa distância entre eles dois nós chamamos de cêntrica longa. Tem até um vídeo aqui no canal falando bastante sobre isso daí. Quando há uma grande discrepância entre essas duas posições, né, a mandíbula precisa escorregar para frente um espaço, né, uma distância muito grande para que você consiga fechar a boca. E esse pequeno escorregão ele vai exigir, não é, um esforço a mais dos músculos, criando então uma hiperatividade muscular que pode desencadear uma série de problemas nesse sistema músculo-esquelético, gerando algumas DTMs e, consequentemente, zumbido. E a ciência tem como medir isso. Alguns pesquisadores usaram sistemas computadorizados para poder analisar exatamente a força da mordida, né, dos pacientes com aquele zumbido inexplicável. E o que descobriram? Descobriram que o centro de força da mordida desses pacientes costuma estar deslocado exatamente para o lado oposto de onde eles ouvem o zumbido. Ou seja, uma mastigação desequilibrada pode estar diretamente ligada em algum grau aos sintomas, não é, no ouvido. Sua dor vai passar. A literatura científica ainda debate muito sobre o tamanho exato do problema, né, que a discrepância da mordida ela causa. Mas uma coisa é certa, se você tem zumbido, já procurou seu otorrino e não encontrou
nada relacionado à perda auditiva, problemas próprios do ouvido, você precisa urgentemente de uma avaliação odontológica. O tratamento não é tomar remédio para o ouvido, é na verdade corrigir essa biomecânica da máquina. Isso pode envolver ajustes na sua mordida, no posicionamento dentário, questões musculares relacionadas à fisioterapia, uso de placas oclusais específicas que vão ajudar a desprogramar essa musculatura que está irritando o seu ouvido. Em muitos casos, quando a gente trata DTM, a gente consegue equilibrar, né, esses contatos, essa relação da mandíbula com a maxila, e o zumbido até diminui drasticamente, algumas vezes até desaparece. A verdade é que o corpo humano ele é todo conectado. Tratar os sintomas sem olhar a causa raiz é enxugar gelo. Se você sofre com zumbido ou conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Pode ser que essa seja a peça do quebra-cabeça que está faltando aí para poder lhe fechar o diagnóstico. E se você quer entender um pouco mais sobre como a sua boca afeta o resto do seu corpo, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você não perca os nossos próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, você tem zumbido? No YouTube, na rádio, é só acompanhar com o Dr. Leonardo, sua dor vai passar.